Olá, meu querido público, está no ar mais um Direito e Justiça e mais uma vez temos a oportunidade de trazer para você mais conhecimento, mais informação de qualidade, mais inspiração para que você possa chegar naquele lugar em comum. E hoje eu vou trazer para você aqui um convidado super especial que é da área da representação comercial, que é uma grande referência aqui na nossa capital, no nosso estado, por conduzir, inclusive estar à frente de órgãos extremamente relevantes, significativos da sua classe. Mas ainda não vou dizer quem é, porque você sabe que eu gosto de um suspense. Além dele, também teremos aí as colunas do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo, do Dr. Edilson Santos da Rocha, com direito contratual, direito imobiliário também, que a gente fala sempre do seu imóvel, daquilo que é tão importante para você, não é mesmo? Que é realmente ter sua casa, formas de resolver seus problemas na área imobiliária, que também são muito importantes aqui para nós. Além disso, também teremos a coluna do Ney Daniel, que traz sempre novidades relacionadas aí a tudo que acontece, né, na semana, tribunais, notícias, enfim, legislação, que também vem para aperfeiçoar tudo aquilo que a gente gosta de trazer para você de melhor. E além disso também o Ney vem falar sobre os sindicatos advogados do Estado do Paraná, para que você saiba cada vez mais sobre esse órgão tão importante para a advocacia paranaense. Bom, gente, o programa, como sempre, está repleto de notícias, de atrações e de boa informação para que você possa cada vez mais entender sobre essas áreas tão importantes que a gente discute aqui e se aproximar ainda mais do direito e da justiça. Então, gente, espera aí que agora eu vou chamar o nosso patrocinador e depois a gente inicia aqui com o nosso entrevistado especial da semana. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, meu querido amigo, como eu falei anteriormente, nós estamos aqui hoje com um dos maiores profissionais aqui da área da representação comercial do nosso estado e também, claro, do nosso país, que é uma grande referência para todos nós, que é o Paulo na UIAC. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Direito e Justiça. Obrigado, Débora. Para mim, representando o Conselho, é um prazer estar aqui, principalmente porque estamos falando com eu diria assim, uma audiência qualificada, pessoas que estão preocupadas com essa relação, comércio, serviços e principalmente a questão jurídica que envolve todas essas relações. Exatamente, Paulo. E o Paulo, realmente, como eu falei para vocês, é uma grande referência aqui para nós, especialmente aqui no estado do Paraná, porque ele é nada mais, nada menos do que o grande presidente aí do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná. Então, vejam a importância do Paulo nesse cenário, porque, assim, ele hoje é a pessoa que traz para nós essas informações desse profissional tão importante que é o representante comercial. E, Paulo, a gente conversou bastante nos bastidores, você já trouxe uma perspectiva muito interessante sobre a área, sobre o profissional, que é o representante comercial, e a importância desse profissional, especialmente aqui, quando a gente fala em grau de maturidade, experiência, conhecimento de mercado, e essa questão toda, né, do avanço tecnológico, tudo que a gente está vendo hoje, né, esse crescente momento agora da inteligência artificial, inclusive, que está impactando sobremaneira aqui no trabalho de vocês. Então, a gente tem muita coisa para conversar, gente, mas eu vou iniciar aqui justamente questionando, Paulo, sobre a atuação aqui no CORE, justamente para o fortalecimento aí do comércio local, Paulo. Como que vocês têm visto isso? Como que está acontecendo? Justamente aí com base em tudo que a gente já tem conversado aqui e estava amadurecendo os bastidores. Um pouco daquilo que nós ainda não falamos, mas eu diria para você que a
a relevância, a importância da representação comercial para um estado como o Paraná, e nós sabemos, o Paraná tem crescido a índices auspiciosos, né, ricos, Exato. em relação ao restante do Brasil, tá? E a representação comercial é motor de parte desse crescimento. Quando nós falamos em incremento na economia, ou de crescimento econômico, nós somos aproximadamente 20 mil representantes comerciais no estado. Nossa, bastante, né? E Uhum. em função do Produto Interno Bruto, nós ano passado movimentamos 16,4% do Produto Interno Bruto do estado. Isso dá aproximadamente 104 bilhões de reais, movimentados por estes profissionais. Uhum. Então, quando você me pergunta se é relevante, se o mercado é bom, se o mercado é pujante, Uhum. eu te retorno dizendo exatamente isso. Uhum. A nossa participação na aceleração do Produto Interno Bruto do Estado, do crescimento do Estado, do incremento da economia, é extremamente relevante. Uhum, exato, e isso é muito importante para a gente, né? Quando a gente fala do Paraná, a gente sabe, né, da importância do Estado para o país, né? O crescimento que ele acaba alavancando, e ainda mais aqui nessa área que é extremamente promissora da representação comercial, e justamente aí dentro desse cenário que nós estamos agora encontrando, que é um cenário que, economicamente falando, né, Paulo, está em mudança constante, a gente tem que sempre se deparar com algo que muitos até questionam, será que não vai impactar negativamente, né, no mercado? Será que a gente vai parar de crescer, a alta do dólar, etc. E até aproveitando nesse sentido, como que você está enxergando isso agora, Paulo? De forma bastante positiva. Uhum. Apesar de termos uma alta do dólar e isso impactar em parte das commodities que têm preços ou são precificadas de maneira internacional, também as nossas importações sendo impactadas, mas as exportações tendem a acelerar. As exportações acelerando, nós também temos condições de vender mais e produzir mais no mercado interno. Uhum. Isso também tende a transformar ou a tornar o Brasil um país mais barato para investimentos estrangeiros. Não para você trazer produtos, né? Porque o câmbio torna-se Realmente desfavorável, mas para as empresas de fora investirem aqui, sim, o momento é extremamente favorável. Da mesma forma, com a recente assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, isso deve acelerar bastante o nível de investimentos e também a melhora na comercialização. Por outro lado, o problema cambial não é um problema local, é um problema, eu diria assim, é uma conjuntura internacional, né? Quer dizer, vem se acelerando. Vamos, eu diria assim, expurgar as questões políticas pontuais, né? E trazer apenas o cenário global. E aí teremos, em curto prazo, uma definição já por parte do governo americano de sobretaxar produtos asiáticos. E se ele sobretaxar produtos asiáticos, nós teremos os asiáticos se voltando para os mercados potenciais. E um dos mercados potenciais é o Brasil, é a América Latina. Então nós teremos aí uma grande oportunidade. Ou seja, né, tudo depende do ponto de vista, não é, Paulo? Às vezes a gente olha a situação pelo viés, de repente, de alta, porque, meu Deus, e a inflação, para onde vai, etc., com essa crescente do dólar. Mas, por outro lado, nós temos um mercado riquíssimo aí, que agora pode nos oportunizar, inclusive, aí, muitas, digamos assim, além do crescimento, claro, oportunidades de emprego, de negócios, crescimento de forma global dentro do nosso estado, né? Acredito que vai repercutir, assim, de forma... geral, digamos, né? E vou te dizer mais, nós temos alguns cenários que eles são extremamente encantadores. Nós estamos aqui em Curitiba, né, o Paraná, um estado riquíssimo, onde nós temos muitas oportunidades voltadas também ao turismo. O mercado interno estando mais barato em relação ao mercado internacional, nós temos uma grande oportunidade para atrair turistas estrangeiros. E estes, nós costumamos dizer que o turismo é uma transferência direta de PIB, porque o cidadão trabalha, Europa, Estados Unidos, Ásia, não importa onde ele esteja gerando sua economia, mas ele pega essa economia e ele vem despejar aqui, localmente.
por troca de serviço. Então essa é uma transferência de PIB direta, é uma injeção direta na economia local, tá, com muita riqueza e de forma muito acelerada. Então essa questão cambial, se soubermos usar a nosso favor, nós teremos uma aceleração ainda maior. Que bom. Bom, são ótimas perspectivas, então. E você enxerga isso a curto prazo, 2025, 26, 27? Como é que está isso, Paulo? Então, eu enxergo 25 de uma forma muito forte, muito rica, né, de imediato. Num prazo médio, eu diria que a reforma tributária ela está nos impactando, ela está mudando as nossas perspectivas, temos que estar bastante atentos, mas também ela tem pontos que devem ser considerados. Talvez o ponto principal a ser considerado na reforma tributária, eu diria que não vamos descuidar das questões tributárias especificamente, mas vamos lembrar que a reforma impõe limitações principalmente aos incentivos fiscais. E ela impondo limitações aos incentivos fiscais, ela define 2028 como o fim dos incentivos. Então, o que deve acontecer com esse fim dos incentivos? O fim dos incentivos vai trazer uma aceleração dos investimentos nos próximos 3 anos. 25, 26 e 27 é uma janela de oportunidades onde os governos e os governantes vão procurar fazer grandes investimentos em infraestrutura. Por quê? Porque pós-28, quem vier investir, virá investir não em função de incentivos fiscais, e sim em função da infraestrutura. Infraestrutura que nós teremos aqui, né? Perfeito. Gente, eu vou chamar agora, então, a coluna aí do Matheus Tiro de Castro para falar e puxar justamente esse gancho aí da economia, e a gente depois continua essa conversa aqui com o Paulo para entender ainda mais esse mercado aí nos próximos anos. Então, vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos um pouquinho a respeito do desempenho econômico que estamos vislumbrando para a economia brasileira, tendo aí em vista recentes desdobramentos envolvendo a inflação, a taxa de câmbio e também o patamar da nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Bem se sabe que a economia brasileira tem obtido êxito em conseguir performar taxas de crescimento econômico bastante robustas para o padrão de uma economia periférica tal qual a economia brasileira, tendo aí apresentado um crescimento de 3,2% conforme a revisão do IBGE para o ano de 2023 e também tendo aí um crescimento previsto entre 3% e 3,5% para o ano de 2024. Ou seja, são indicadores, ou melhor, são índices de um indicador bastante relevante e que acompanham-se justamente de um aquecimento que está sendo colocado ali no bojo do mercado de trabalho. A taxa de desemprego atualmente está no patamar de 6,2%, sendo este o menor da série histórica iniciada em 2012. Portanto, temos aí um crescimento econômico robusto, caracterizado por um aquecimento do mercado de trabalho e também por ganhos reais nas remunerações dos trabalhadores, nesse sentido. Só que, por outro lado, existem muitos desafios que vêm sendo colocados para a economia brasileira, vinculados à desvalorização da taxa de câmbio e também à questão dos juros. Nós estamos vendo aí o crescimento da inflação, o crescimento do dólar ante o real e, consequentemente, dos juros, porque na medida em que, pelo regime de metas de inflação, naturalmente, haverá uma pressão para o aumento dos juros conforme a inflação vai aumentando espontaneamente, ou seja, o Conselho de Política Monetária elabora suas decisões pautando-se sobretudo neste regime, em grande parte. Ou seja, nós temos aí desafios, determinadas instabilidades macroeconômicas que acabam, de certa maneira, levantando problemáticas que o governo federal tem buscado enfrentar, de certa maneira. E um dos principais mecanismos pelos quais o governo tem tentado é justamente mediante o ajuste fiscal. Recentemente, o governo federal anunciou um pacote de ajuste fiscal, visando ali poupar em torno de 330 bilhões de reais até o ano de 2030, tendo aí justamente como foco programas sociais e também o arrocho salarial, isto é, o controle sobre
a política de valorização do salário mínimo. Neste sentido, o mercado acabou não recebendo tão bem tal medida, porquanto compreende tais medidas como insuficientes para resolver o problema das contas públicas, tendo aí justamente em vista em um cenário no qual o dólar tem se desvalorizado também, de modo a pressionar ainda mais a inflação em função das pressões de custos provenientes do câmbio mais depreciado e também tendo aí em vista esse cenário de desequilíbrio externo, ou seja, um cenário que acaba, de certa maneira, prejudicando sobremaneira também a questão da inflação. E na medida em que os agentes econômicos compreendem que o governo não conseguirá conter a inflação por meio do controle dos gastos públicos, por meio do ajuste fiscal, a tendência prevista é de um aumento ainda maior da taxa de juros nas próximas reuniões do Conselho de Política Monetária do Banco Central. Em linhas gerais, a minha perspectiva vai num sentido bastante crítico em relação a essa proposta, porque eu particularmente avalio que ela trará ainda mais instabilidade macroeconômica, ainda que ela se proponha a trazer uma maior estabilidade. Por quê? Porque o governo federal, de certa maneira, tem logrado um êxito associado ao aumento da taxa de investimento, ao aumento do consumo das famílias, né? E, sobretudo, com um grau de importância muito maior para esse primeiro, que é a questão do investimento, porque, de certa maneira, a capacidade produtiva da economia brasileira aumentou consideravelmente, permitindo que ela cresça num ritmo maior de maneira não inflacionária, por assim dizer. Mas, a partir do momento em que o governo federal tenta restringir o crescimento do salário real, de certo modo, através da política de valorização do salário mínimo, de uma restrição à política de valorização do salário mínimo, isso acaba, de certa maneira, retirando justamente o principal motor do crescimento da maneira que havia sido intentado pelo governo em seu plano, né, quando chegou ao governo ali no ano de 2023, né, com o atual presidente da República. Então, nesse sentido, acaba não trazendo mais crescimento e também não resolve diretamente o problema das contas públicas, porque o ajuste fiscal, neste patamar, ele é insuficiente, ainda mais levando em consideração esses déficits primários recorrentes, associados ao fato do governo gastar operacionalmente mais do que arrecada, e também levando em consideração o serviço da dívida pública, que no ano de 2024 chega ao patamar de 748 bilhões de reais, em grande parte vinculado aí ao altíssimo patamar da nossa taxa básica de juros da economia, da Selic. Então, existem, na minha avaliação, tendências que estão sendo desenhadas que apontam um crescimento mais moderado, né, o que não é necessariamente um problema, mas associado também a uma inflação relativamente mais persistente em função desses gargalos que se apresentam na estrutura de oferta, associados tanto ao câmbio e quanto a questões ali que envolvem condições climáticas, etc., as secas que vêm acometendo o país, e aí tendo em vista também o patamar da nossa taxa básica de juros, que naturalmente também desestimulará sobremaneira o desempenho econômico da economia brasileira. Ou seja, nesse sentido, há uma perspectiva um pouco menos otimista para os próximos anos. Eu acredito particularmente que o desempenho da economia brasileira será inferior em relação ao que a gente tem visto tanto em 2023 quanto em 2024, tanto do ponto de vista de crescimento em si, quanto do ponto de vista de estabilidade das variáveis macroeconômicas. Nesse sentido, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, depois aí das notícias do Matheus, do mundo econômico, né, voltamos aqui com o Paulo, e agora eu até quero questionar o Paulo, porque a gente já falou muito sobre a questão aí da alta do dólar, desenvolvimento, né, da importância dos representantes comerciais, mas eu gostaria também de saber, né, o que o CORE tem feito, né, quais são as iniciativas também para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Você que é tão voltado a isso, né, Paulo? Como que está lá a impressão e até a vontade, enfim, esse ânimo das pequenas e médias empresas? Eu diria assim, nós temos duas vertentes, e até porque presido o Conselho dos Representantes e também o sindicato. Pelo sindicato dos representantes comerciais, nós somos da base da Federação do Comércio, e temos trabalhado junto com
Senac, temos trabalhado junto com o Sebrae em grandes iniciativas e prósperas iniciativas para incentivar esse mercado, mas principalmente para levar a capacitação. Legal. Por parte do Conselho, juntamente com o sindicato, temos oferecido alguns seminários, palestras, tá? Temos ido ao interior. Então, esse ano fizemos alguns eventos em Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa. Aí, no próximo ano, pretendemos acelerar essa dinâmica. Não fazendo só Curitiba, mas realmente levando para o nosso estado. Porque a representação comercial, ela é transversal, mas ela tem uma grande capilaridade. Então, temos profissionais trabalhando em todo o estado. Não podemos nos limitar a Curitiba. Este ano foi um ano de início de processo, mas nesse especificamente, mas ano que vem pretendemos acelerar. Em relação ao Sebrae, as parcerias são constantes, em relação ao Senac também, para se oferecer capacitação dentro das competências que são mais exigidas. Na maior parte das vezes, não a competência e o conhecimento na área técnica, ou na área de conhecimento específico sobre produtos e serviços. Muitas vezes o cidadão vem para a representação comercial já com um cabedal de conhecimento, já com um grande conhecimento, né? Uma grande base de conhecimento técnico, mas ele precisa de capacitação em pequenas ações que permitam a ele ser um melhor agente comercial, prospectar melhor, vender melhor, reduzir seus custos, fazer de uma forma melhor a gestão da sua economia. Exatamente, até porque, como a gente comentou anteriormente, questão de vendas aí é um dom, é algo que assim, a pessoa tem, né, é toda uma oratória, todo um poder de convencimento, às vezes são pequenos ajustes também, né, e a gente sabe que não é tão fácil vender, né, Paulo? A gente sabe que às vezes você tem uma capacitação técnica, você tem uma profissão, é muito mais fácil, você vai, faz a sua graduação, né, enfim, sua especialização e vai atuar, mas a venda realmente ela tem algo a mais, né, e que esse algo a mais também pode ser melhorado, né? Sempre nós podemos melhorar, então veja, a educação continuada, né, a busca por conhecimento, ela tem que ser perene. Eu até diria para você hoje que em algumas situações é mais difícil você oferecer uma capacitação técnica do que a capacitação em vendas. Olha. Existem produtos que eu não venderia por não ter o conhecimento técnico suficiente. Então, quando você se volta para um mercado de varejo, muitas vezes, ou mesmo para um mercado de commodity, em algumas das situações você não precisa ter conhecimento técnico, você precisa ser um bom vendedor. Mas quando você se volta para uma venda técnica de fato, aí sim, você tem que ter o conhecimento. Se você não conhecer o produto a fundo, o serviço com grande eficiência, você não conseguirá se tornar um bom vendedor. Um exemplo disso talvez até seja na advocacia, né? Tem advogados que, por exemplo, acabam só peticionando, não tem aquela possibilidade de ir para frente e vender o serviço. Tem outros advogados, porém, que já têm o conhecimento técnico adequado e também conseguem fazer a venda, porque nada mais é do que uma venda de serviço também, né? Perfeito. E também não dá para vender sem saber o que está vendendo. Perfeito. Uma ótima analogia. Eu acho que é Quer isso dizer, aí, né? Se você não conhece o produto, não conhece o mercado, você vai ter uma dificuldade maior para entrar, tá, e se propor a fazer essa intermediação. Nós estamos, até aproveitando essa deixa, nós estamos tendo uma grande aceleração de novos entrantes na profissão. Então, o Core tem tido aí um número, que são números auspiciosos, nós estamos crescendo entre 15% e 17% ao ano nos últimos 4 anos, de novos entrantes. Profissionais que vêm procurar a representação comercial. Muitas vezes nós poderíamos ser ufanistas e dizer, puxa, que maravilha, que bom. O que nos causa uma certa decepção, né, com o mercado, porque essa questão ela está se tornando uma questão recorrente em função do etarismo. É a exclusão do bom profissional com conhecimento técnico, muitas vezes de uma grande empresa, tá? E aí ele é trocado, a carteira dele é trocada por 2 ou 3 de menor valor, tá? E ele se vê
forçado a ir ao mercado buscar uma nova oportunidade. Bate uma, duas, três portas e não vê recolocação. Então, como ele conhece a fundo um produto, como ele conhece um mercado no qual ele já atuou há muito tempo, ele vem para a representação comercial. E aí ele passa a ter grande sucesso. Ótimo, né? E eu acho que nada mais justo também, né, Paulo, pela experiência que tem esse profissional, ele conseguir ingressar nesse meio. E daí, claro, além de tudo, né, do sucesso que vai ter, né, vai ter um retorno financeiro também, com certeza, muito mais adequado, né, conveniente para ele, né? Mas, gente, eu vou agora chamar a coluna de direito contratual e também de direito imobiliário para que a gente conheça um pouco mais dessas áreas tão importantes dentro do direito e que te levam aí ao acesso à justiça. Depois a gente volta aqui conversando um pouco mais ainda com o Paulo. Vamos lá? Olá, caros telespectadores do programa Direito e Justiça. Sejam muito bem-vindos a mais uma coluna Direito Contratual. E hoje vamos falar sobre o contrato de corretagem no âmbito da incorporação imobiliária. A corretagem é uma espécie contratual muito frequente na atividade da incorporação imobiliária e corresponde à mediação do corretor para a comercialização das unidades imobiliárias do empreendimento. Na maioria dos casos, a corretagem se intensifica no lançamento do empreendimento, que é o início do processo de venda das unidades, geralmente antes do início das obras. A corretagem é definida como um contrato pelo qual uma pessoa se obriga a obter para outra um ou mais negócios, seja por mandato, prestação de serviços ou qualquer relação de dependência, conforme disposto no artigo 722 do Código Civil de 2002. A função da corretagem é aproximar pessoas e obter a conclusão do negócio, cabendo ao corretor orientar o cliente em tudo o que for útil. As partes envolvidas no contrato de corretagem são o corretor, que atua como mediador, e o interessado em vender, que no caso da incorporação é o incorporador. A profissão do corretor e o funcionamento dos seus órgãos de fiscalização são regulamentados pela Lei 6.530 de 78 e pelo Decreto 81871 também de 78. A Lei 6.530 estabelece a regulamentação da profissão do corretor de imóveis no Brasil, definindo as atribuições e responsabilidades dos corretores, além de estabelecer os requisitos necessários para o exercício da profissão, criando também os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, CRECE e COFECE, respectivamente, que são responsáveis pela fiscalização e regulamentação da atividade. Por sua vez, o Decreto 871 de 78 regulamenta a Lei 6.530, detalhando as normas e procedimentos para o exercício da profissão do corretor de imóveis, especificando as atribuições dos conselhos regionais e também do Conselho Federal, além de estabelecer as regras para o registro profissional dos corretores. O decreto também define as penalidades para infrações cometidas pelos profissionais e as condições para a aplicação dessas penalidades. Mas, voltando ao contrato então de corretagem, eis que se trata de um contrato bilateral, pois implica obrigações para ambas as partes. É acessório porque seu objetivo é a realização de outro negócio, que será a compra e venda da unidade imobiliária. É aleatório, pois sua conclusão depende do acaso, sendo alcançada apenas com a obtenção da venda. É consensual, pois basta o consentimento das partes para a sua formalização. E é oneroso, pois contempla a remuneração pelo resultado do trabalho de corretagem. Às vezes, o contrato de corretagem se apresenta sob a forma de opção de venda ou autorização de venda, em termos simplificados. A opção de venda é um acordo onde o proprietário do imóvel
concede ao corretor a opção de vender o imóvel por um determinado período. Durante esse tempo, o corretor tem a exclusividade para encontrar um comprador e fechar o negócio. Por sua vez, a autorização de venda é uma permissão dada pelo proprietário ao corretor para vender o imóvel. Essa autorização pode ser exclusiva ou não exclusiva, dependendo dos termos acordados. No entanto, nas incorporações, melhor falando, ele é celebrado mediante um instrumento que detalha exaustivamente as obrigações de ambas as partes, devido à maior complexidade e porte da corretagem nesses casos, que envolve despesas vultuosas, como montagem de stand de venda, publicidade complexa e instruções especiais a um grande grupo de corretores. Trata-se, portanto, de um contrato de resultado, ou seja, o corretor faz jus à remuneração quando seus serviços produzem um resultado útil, que no caso da incorporação é a celebração do contrato entre o incorporador e o adquirente da unidade imobiliária. Se o corretor aproxima as partes, mas elas deixam de realizar o negócio no momento subsequente, vindo a fazê-lo posteriormente sem a participação do corretor, a corretagem ainda será devida. O Código Civil prevê a exigibilidade da comissão se o negócio se realizar após o prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Para concluir, é importante saber que, em regra, é devedor da comissão aquele que contrata a corretagem, seja ele vendedor ou comprador. No entanto, na atividade da incorporação imobiliária, é comum que o comprador pague a comissão, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em acordo proferido em recurso especial, julgado pelo critério repetitivo. Agradeço a atenção de todos. Continuem acompanhando o programa Direito e Justiça para mais informações e esclarecimentos sobre o mundo jurídico. E até a próxima. Olá, meus queridos amigos e amigas do Direito Imobiliário. Vamos hoje de novidades aqui na área imobiliária e novidades que já vão entrar aí com tudo no ano de 2025, agora já em janeiro, que é uma nova regulamentação da Corregedoria Nacional de Justiça, que estabelece que o Poder Judiciário poderá indisponibilizar bens imóveis com valor específico da dívida do devedor, ou seja, nós, no processo judicial, normalmente buscamos ali os créditos relativos àquela dívida, né? E via de regra, até esse momento, o que acontecia, né? Após a tentativa de penhora, expropriação patrimonial ali, a gente ia já para a indisponibilidade dos bens. E dentro desta perspectiva, então, o que acontecia, né? Indisponibilizava-se todo o patrimônio do devedor. E agora, com essa CNIB 2.0, o que se pretende é justamente introduzir uma importante e significativa alteração na forma de restrição patrimonial no Brasil, já no início desse ano, tá? Porque com esta nova versão, será possível indisponibilizar unicamente os bens específicos relacionados à dívida de um devedor, em vez de todo o patrimônio como estava acontecendo até aqui. Porque até aqui, então, todo o patrimônio vinculado ao CNPJ, ao CPF, era indisponibilizado. Só que, assim, acabava também impedindo, né, muitos movimentos aí que talvez seriam até injustos, né, se for para ver o que é realmente a dívida, né? Mas vejam que essa indisponibilidade ela é essencial, é uma medida judicial que impede justamente o devedor de alienar, de vender, de doar esse patrimônio aí e de frustrar, então, a obrigação que foi contraída junto ao credor. Então, a indisponibilidade, por si só, ela é uma medida extremamente importante, salutar, eficaz e deve realmente ser utilizada
em casos em que nós não consigamos obter aí pelas vias normais, sejam elas extrajudiciais ou mesmo judiciais, a obtenção ou satisfação daquele crédito. E nesse sentido, então, o que a gente vai ter agora é justamente essa mudança de paradigma, né? Nós vamos ter um sistema mais eficiente, que se volta justamente à satisfação daquele crédito, mas a satisfação realmente que venha de encontro com o que está sendo requerido no processo, né? Não vai haver mais, então, aí o bloqueio, a indisponibilidade, né? Que seria o termo mais adequado aqui, de todo o patrimônio do devedor, de modo que a gente vai conseguir, então, ter essa possibilidade de receber esse crédito de uma forma, acredito eu, muito mais eficaz, tá? Vejam que, então, anteriormente, né, todos os bens, como eu disse para vocês, eram disponibilizados, né, quando havia uma ordem judicial. Agora, com essa alteração, então, a gente vai ter essas ordens judiciais que se voltam a atingir apenas esse patrimônio que é necessário para que a gente possa, então, ter este crédito satisfeito, né? Então, segundo até essa juíza aqui, auxiliar da corregedoria, né, responsável por essa nova versão, né, que está também, né, todo esse projeto, né, que a gente espera que seja muito eficiente, ela assegura que essa nova versão da CNIB, né, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, trará maior precisão nas ordens judiciais, né, uma vez que a indisponibilidade será endereçada pelo juízo apenas e única e tão somente aí ao patrimônio necessário para a satisfação da dívida, evitando, por sua vez, a restrição de bens que não estão relacionados ao débito. E nesse sentido, gente, vale também ponderar aqui que os órgãos públicos também terão acesso a essas informações, né? Notários e registradores também terão acesso, vai ser permitido, então, a consulta à base de dados para verificar as ordens judiciais de indisponibilidade ou também de cancelamento. Que vejam que aqui, quando a gente fala de indisponibilidade, a gente não pode se restringir unicamente aqui a questões que envolvem, né, processos judiciais. A gente também tem que ver que tem um tráfego muito grande de compra e venda de imóveis, né? Então, você que está aí analisando, por exemplo, né, uma possibilidade de adquirir um bem, vai analisar a matrícula, vai verificar se existe ali algum tipo de constrição e até, inclusive, alguma indisponibilidade. Pode ser que tenha havido alguma indisponibilidade. Então, a gente pode verificar dentro dessa base de dados, né, se teve, se não teve, se teve um cancelamento, porque o cidadão, inclusive, ele também tem acesso gratuito a essas informações que são relativas ao CPF e ao CNPJ do devedor. Então, gente, é mais um momento importante aqui do direito imobiliário, né? Porque essas informações elas têm que ser averbadas à margem da matrícula para que publicização desses atos, né, e a efetiva segurança jurídica que nós precisamos ter quando nós estamos nesse trânsito que envolve a aquisição. E claro que aqui como objetivo também é a recepção ou percepção do crédito, que nós temos direito num processo judicial, logicamente que a gente espera que esse novo momento traga para nós essa concretude, que nós consigamos também, através dessa indisponibilização específica, receber os créditos também de forma eficaz e também célere. Bom, gente, sendo isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, me despeço, esperando tê-los aproximado cada vez mais dos seus direitos na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Bom, gente, a gente está falando sobre tantos aspectos aqui, me veio agora uma pergunta muito interessante, eu acho que vai casar muito com tudo aquilo que a gente faz no programa, que é justamente, né, trabalhar com aspectos do direito, da justiça, e a gente hoje está falando aqui com um dos maiores representantes comerciais, que é referência aqui no nosso estado, né, que é o Paulo. E nesse sentido, Paulo, eu queria ver com você como que este contrato de representação comercial acaba sendo feito, questões que impactam aí no dia a dia do representante, que não podem deixar de ser observadas, que para nós aqui, com certeza, a gente está falando para um público muito seleto, pessoal que tem interesse no assunto, e a gente precisa trazer esse aspecto também.
Nós falamos anteriormente sobre a questão da relação representante-representada, principalmente o estímulo aos representantes diante de pequenas e microempresas, que é um mercado extremamente veloz, acelerado, pujante. Qual é a grande vantagem, primeiro, de você ter um representante comercial? Ter um representante comercial quer dizer você trocar um vendedor de custo fixo, carteira assinada, por um profissional de custo variável. Então, custo... Isso deve ser uma premissa de qualquer negócio. Básico. Trocar custo fixo por custo variável. Tá? E a representação comercial é 100% custo variável. E quando nós falamos em custo variável, a relação representante-representadas, nesta relação, nós temos um pêndulo de equilíbrio, que nós chamamos de pêndulo de equilíbrio, que é a indenização do 1/12. Muitos empresários, principalmente aqueles que contratam representantes comerciais, entendem que essa norma do 1/12 é uma norma prejudicial a quem contrata. Muito pelo contrário. Ela é uma norma que oferece segurança e estabilidade para ambas as partes. O que é 1/12? Ao fim de uma relação representante-representada, se a parte que se sentir ofendida na rescisão contratual, tem direito a esta indenização de 1/12. Então não importa se você é representante ou se você é representado. Você tem direito à indenização. Só que a lei impõe o seguinte: como é uma lei que foi promulgada, instituída em 1965, do século passado, né, então nós estamos falando aí que é uma lei já bastante, uma senhora idosa, né? Quem tinha patrimônio para garantir essa relação ou até para fazer o recolhimento deste valor, eram quem contratava os representantes comerciais. Então, a representada retém este valor de 1/12. Como ela retém esse valor fica no seu capital de giro, este valor fica nos seus valores a investir, esse valor fica no seu patrimônio. Na rescisão contratual, ela tem que apurar esse valor e transferir, se ela se sentir não se sentir ofendida, mas se ela estiver rescindindo por opção, a relação com o representante, indenizar o representante comercial. Por outro lado, se o representante tomar a iniciativa de se desligar para trocar de representada, tá, esse valor fica em poder da representada. Tá? Então é um capital de investimento de ambos. Isto não é um patrimônio da representada. Ele está apenas com aquele que é o fiel depositário. Entendi. Mas e nesse caso, Paulo, se o contrato for tácito? Da mesma forma. Da mesma forma? A lei é clara. Da mesma forma, se você, primeiro, estiver inscrito no conselho, você tem direito a pedir a indenização. Se você não tiver um contrato tácito, fica mais difícil você justificar, você buscar os seus direitos. Porque como você comprova que você é um representante comercial se você não tem um registro enquanto profissional? Aí você tem que ir para aquele mecanismo de provas, né? Toda uma instrução probatória. Um custo maior. Exatamente. Tá? Né? Por parte da representada, da mesma forma. Se ela contrata um representante que não tem registro junto ao conselho, ele pode, em algum momento, reivindicar uma relação trabalhista. E se ele reivindicar uma relação trabalhista, esse custo pode ser ainda maior. Com certeza, porque a gente sabe qual é o problema que pode ser gerado em razão disso, né? Uso do veículo, uso do telefone, despesas acessórias. Quer dizer, se houver comprovação e não tiver um contrato escrito, né, formal, for um contrato tácito, e uma das partes romper este contrato, aí entender... uma das partes normalmente é aquele que se propôs a ser representante, entender que pode entrar na Justiça do Trabalho, a Justiça pode dar
ganho de causa a ele. E isso aí causa um grande problema para quem contratou o representante comercial. A gente sabe qual é o prejuízo, né? Então, o passivo daí é só a administração de passivo, né, Paulo? Só a administração de passivo. O prejuízo já está ali, não tem mais por onde fugir, é só tentar mesmo postergar, mas que vem, gente. Então, por isso que é bom a gente sempre entender mais com essas pessoas que vêm aqui, que realmente, né, dispõem desse tempo precioso para nos ensinar, esses grandes profissionais, para a gente com certeza não errar, né? A gente tem o conhecimento, então vamos fazer certinho, vamos ali fazer o contrato, para não deixar para tentar provar lá na frente aquilo que pode ser aperfeiçoado já logo no início da relação, né, Paulo? Perfeito. Aquilo que está escrito, está escrito. Está escrito, né? Está no mundo. Está no mundo. Isso aí, gente. Bom, agora eu vou chamar, então, o Ney Daniel, que fala um pouco sobre os sindicatos advogados do Estado do Paraná e também sobre as atualidades da semana. Vamos lá, Ney? O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no Estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Olá, telespectadoras e telespectadores que estão sempre aqui conosco acompanhando o programa Direito e Justiça. Agradecemos a vocês pelo carinho e pelo prestígio ao programa Direito e Justiça com Débora de Castro da Rocha e também as mensagens que são sempre encaminhadas com muito carinho para as nossas redes sociais e do programa Direito e Justiça. Agradecemos também ao entrevistado da semana e a nossa ilustre apresentadora e jornalista Débora de Castro da Rocha. Mais uma vez agradeço por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo programa que tem o objetivo de informar a você, tanto o que ocorre no cotidiano das pessoas, como também aquilo que lhe refere sobre os seus direitos. Bom, gente, e hoje iremos tratar sobre a questão da reforma tributária, que ainda está dando o que falar, pois o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ITCMD, que também é o Imposto sobre Transmissão de Causas Mortes e Doação. São alguns dos tributos que são diretamente impactados pela reforma, pois ainda se discute em questão da tributação sobre a transmissão de bens de herança, uma vez que o ITCMD, cada estado tem competência para regulamentar e estabelecer as alíquotas, com um teto máximo de 8% definido pelo Senado Federal, embora haja propostas para aumentar esse limite para 16%, impactando o valor a ser pago em heranças e doações. Já com relação ao ITBI, a reforma permite que o imposto seja calculado não apenas com base no valor de transmissão,
mas também considerando o valor do mercado, que pode ser superior ao preço de venda. Ou seja, seu imóvel cuja venda ocorreu por 500 mil, mas o município entender que vale 700 mil, o comprador terá que pagar o valor do imposto sobre os 700 e não sobre os 500 mil. Bom, gente, esperamos que vocês tenham gostado desta informação de hoje. E você está querendo comprar imóvel? Então o momento é agora. Mas antes, é sempre bom você que deseja adquirir, sempre procurar um especialista na área. Bom, então agora chegamos ao nosso último bloco, infelizmente, né, nessa conversa tão agradável aqui, a vontade de falar muito mais, porque tem muita coisa para aprender com você, Paulo. Eu te agradeço muito até aqui por tudo que você nos ensinou e transmitiu ao nosso público. E eu gostaria nesse sentido até, porque a gente está contando com tantas situações, a economia que muda, é avanço daqui e dali, mas a gente tem um impacto muito grande agora tecnológico, né? Seja para nós, né, de forma geral no meio jurídico, mas também imagino que para vocês no CORE, representantes comerciais de forma geral. Como que vocês estão lidando com estas questões todas? Eu diria com muita tranquilidade e alegria. Uhum. Primeiro porque nós temos novos entrantes na área de tecnologia. Isso é extremamente rico. Uhum. Pessoas que estão entrando para a representação comercial para representar empresas na área de tecnologia. Maravilha. Por quê? Porque o mercado externo desenvolve e nós precisamos ter aqui dentro quem atenda, quem venda, quem comercialize e quem dinamize essas novas tecnologias. Quando se fala, e se fala muito na inteligência artificial, IA, isso vai, vem, será que vai nos prejudicar ou não? Novamente, eu diria que é uma grande oportunidade. Nós já usamos a inteligência artificial, nós é que não sabemos. Muitas vezes você não percebe que você está usando essas ferramentas da inteligência artificial, mas você está usando no seu dia a dia, cada vez de forma mais intensa. Eu diria assim que nós, fora da venda, né, mas fazemos isso no nosso cotidiano quando usamos os aplicativos de mobilidade urbana, né, um Waze, um Google Maps, tá? Isso tem na sua essência a inteligência artificial. Por outro lado, quando nós vamos para prospecção, para roteirização, para busca de novos clientes, a inteligência está nos oferecendo uma grande oportunidade. Você, nós costumamos dizer, não será substituído pela inteligência artificial, você será substituído por aqueles que sabem e conhecem e entendem como usar a inteligência artificial. Exatamente. E nesse quesito, se você tem um conhecimento técnico, você sabe perguntar ao seu assistente de inteligência artificial com muito mais qualidade. E ele vai te responder com muito mais qualidade. Quando nós falamos em vendas, eu diria que quando estou dentro do meu automóvel, estou me dirigindo a um cliente, muitas vezes eu posso levantar a minha secretária, né, e dizer a ela e colocar a ela algumas das objeções que o cliente pode me oferecer. E eu coloco as objeções e ela me dá as respostas para contestar as objeções apresentadas pelo cliente. Eu estou fazendo um uso positivo da inteligência artificial no meu transporte, na minha locomoção, no meu deslocamento. Eu estou buscando auxílio com alguém que conhece ou pode conhecer um pouco mais daquilo que eu. Então, quanto mais eu a alimento, melhor ela me responde. Mais eu a instigo, mais eu a provoco, mais ela me responde e melhor ela fundamenta as minhas objeções. Então isso me torna mais rico. Isso me permite sentar com o meu cliente, tá, e ter mais segurança nas minhas argumentações. Eu diria que o momento ele é extremamente rico, inclusive nesse sentido. Costumo dizer que nós temos aí alguns riscos, alguns percalços. Falei aqui na movimentação, no transporte, né, que é os aplicativos. Um dos maiores custos que temos hoje na representação comercial é o custo da mobilidade.
E o custo da mobilidade, quando eu falo em custo da mobilidade, do transporte, do deslocamento, né, de nos locomovermos, não é nem o preço do combustível, nem o pedágio, muito menos o pedágio, tá? Muito menos o custo de manutenção do automóvel. Tá? É o tempo. É o tempo que ficamos presos dentro de um automóvel. Então, aproveite ao máximo o conhecimento que está ao teu alcance, em qualquer lugar, através da inteligência artificial, para melhorar a tua roteirização, para melhorar a tua argumentação, tá? Para contestar as objeções, tá? E enriquecer o teu panorama. A inteligência artificial está aí para nos auxiliar. É um grande auxiliar da representação comercial. Exatamente, então é desse jeito, né? Se a gente souber enxergar e verificar realmente que a gente pode utilizar a inteligência artificial em nosso favor, como um trampolim, muito será feito, e até esse tempo que a gente passa dentro do veículo, em trânsito, a gente pode inclusive ganhar, né? Porque hoje tempo é dinheiro e o tempo está escasso, né, Paulo? Muito escasso, cada vez mais escasso. Então, se a gente pode aproveitar dessa forma, e como digo, né, e até isso salientado muito bem pelo Paulo aqui, se a gente souber utilizar em nosso favor, muito a gente tem a crescer com isso, né? Podemos realmente nos desenvolver, seja tecnicamente, até mesmo aperfeiçoando o nosso poder de convencimento. Isso, né? Exatamente. Que temos, especialmente aqui nessa rica área, que é a do Paulo, né, de representante comercial. Inclusive, aproveito o momento para mandar um grande abraço para esses queridos, né, aí profissionais que tanto fomentam o nosso crescimento, né, o crescimento da economia, especialmente aqui no nosso estado. E assim, dessa forma também te agradecer, Paulo, por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, estar conosco, e isso realmente reflete aí a qualidade daquilo que nós fazemos e buscamos levar para o nosso grande público. Muito, muito obrigada. De minha parte, da mesma forma, eu agradeço a oportunidade, agradeço a você a oportunidade de estar aqui, ao Manassés que me trouxe, né, para sentar nesse seu espaço, tá, e podermos trocar com os representantes comerciais essas informações, e também com os advogados que estejam atentos, e aqueles que tiverem necessidade de buscar mais informações e mais conhecimento, batam na nossa porta, nos sigam nas redes sociais, o Core Paraná, o Sindicato dos Representantes Comerciais, ou mesmo a mim, Paulo Nauiac, né, nas redes sociais, procurem lá e a gente acaba... Qual que é o teu arroba lá, Paulo? O meu arroba é PC Nauiac no Instagram, mas no X, que é o antigo Twitter, é P Nauiac. E aí eu tirei o C, mas eu ainda sou Twitter. É 140 caracteres, não escreva mais. Então tá ótimo. Bom, o Paulo deixou aí então suas redes sociais, não tem desculpa então para não falar com o Paulo e não ter a oportunidade então de ter mais informações riquíssimas aí com ele, né? E se aprofundar ainda mais em tudo isso que ele faz de tão bom aqui pelo nosso estado, sendo essa grande referência que é. Bom, mais uma vez eu agradeço então ao Paulo e agradeço ao nosso público aí, porque é sempre imprescindível trazer bons convidados, convidados que tenham excelência e realmente tenham a experiência necessária para transmitir esse conteúdo tão importante. Mais uma vez, Paulo, agradeço e renovo o convite para que você volte aqui quantas vezes quiser e quantas vezes puder. Retornaremos. Muito obrigada. E mais uma vez, meu querido público, então me despeço e sempre na certeza de que nós podemos, especialmente o meu convidado, levar para você essa inspiração tão importante, para que você possa transformar o teu mundo, transformar também muito daquilo que a gente pode fazer como cidadão na sociedade e sempre saber que você tem condições, tem capacidade para conquistar aquilo que você quiser. Só depende de você, a força está aí. Então, gente, como está encerrando o ano, agora, nas 2 próximas semanas, você vai ficar aí com o melhor ou os melhores momentos, né, do ano, para que você possa acompanhar aquilo que de melhor o Direito e Justiça apresentou e trouxe aqui para nossa telinha, tá certo? Me despeço, desejo a você um excelente Natal, um próspero Ano Novo, que você tenha aí um final de ano abençoado, com muitas realizações ao lado dos seus, da sua família, para que no próximo ano a gente revigorado possa se reencontrar aqui e continuar fazendo tudo isso que a gente gosta, com tanta qualidade, com tanto amor, sempre transmitindo o melhor com qualidade para você, que é tudo o que a gente quer. E claro, com muita inspiração, tá certo? Um grande beijo, agradeço por tudo nesse ano, por todo o carinho, por toda a colaboração, por toda a audiência, e espero
te rever aqui no próximo ano, fazendo tudo de melhor que a gente pode por você. Um grande abraço e até lá!